Olha, é interessante olhar para os países em guerra. Que você pega o Iraque, Líbia, Palestina, são uma lição de democracia, mas ao avesso, porque aprender o que convém fazer passa pelo entendimento do que não se deve fazer. Né? E o conflito armado, justamente disso é exemplo vivo, porque ninguém conversa em tal conjuntura, é só bombas sem a menor troca de ideias. Né? Eu penso que o final do enredo ele é geralmente mais educado, porque os combatentes acabam negociando um acordo. Não é mesmo? O problema é que terminam justamente por onde deveriam começar. Seria muito melhor trocar milhões de palavras para não ter de trocar um só tiro. Mas eles costumam quebrar tudo primeiro, né? Mesmo sabendo que terão de sentar à mesa para entender-se assim mais tarde ou mais cedo. Né? Agora, a opção democrática, ela aposta justamente na inversão das etapas. Ela conversa antes de jogar pedras. Né? Democracia, ela garante a solução pacífica, de maneira contínua e antecipada, né? Justamente desarmando a violência na contenda filosófica, no diálogo, na crítica, não é? A democracia, ela deixa fluir o debate. Ela não represa os problemas, porque ela sabe que, de qualquer forma, a barragem cede no estrondo lá na frente. Então, quebrar a dialética do contraditório é suicídio sistêmico, que conduz fatalmente à selvageria, porque a disfunção se instala, o mal-estar se avoluma, e o que não se resolve no suave cotejo das ideias explode na rua. Então, a liberdade de expressão é viga mestra da civilidade laica. Constitui o direito ao tronco, de que nascem todos os demais em questão de tempo. Sem ela, o edifício desaba. Então, muito preocupa ver o Poder Judiciário relegar a liberdade de expressão a segundo plano, porque a vertente LGBT desentende o princípio. Aquela parte das aulas que analisou a instrumentalização do judiciário demonstra bem o aval das costas à cultura gay. Os poucos casos relatados são expressões particulares de uma postura geral, inclusive, não é mesmo? Que ilustram muito bem a parcialidade, por que não dizer o militantismo da magistratura. Mas o prêmio do absurdo pertence de pleno direito a uma briga semântica que arranca na cidade goiana de Anápolis, para morrer lá em Brasília. Então, o fato provoca risada e descrença ao mesmo tempo. Quer dizer, risada pelo despreparo de quem julga, com certeza. É quase cômico. Mas descrença também pelas sequelas no plano da reflexão, do livre pensamento, do aprimoramento intelectual, do amadurecimento das instituições, não é? Na minha visão, esse episódio é uma tragédia que reconduz o Brasil literalmente à penumbra das catacumbas. Então, ele envolve a condenação de um padre por chamar uma antropóloga de abortista. Me parece um debate. Isso no intuito de indicar o apoio dela à descriminalização do aborto. Então, esse vocábulo abortista, ele serve essencialmente para distinguir a postura política da infração em si. Quer dizer, quem pratica o ato é chamado de aborteiro, ao passo que quem milita pela sua despenalização é chamado de abortista. Os países anglo-saxônicos usam a palavra abortionist de forma indiferenciada, se bem que eles podem utilizar a locução abortion provider para sublinhar a oposição de sentido quando necessário. Mas, de qualquer forma, esse tipo de terminologia existe em todos os idiomas e não se vai preso por utilizá-la. Não é mesmo? Basta consultar a internet
para ver a frequência com que ela aparece em artigos, livros, entrevistas. Há simplesmente milhões de exemplos e ninguém se abala com isso. Né? É apenas uma palavra empregada por uma parte para designar o oponente na refrega e denotar reprovação de quê? De conduta ou de postura. Né? Então, a antropóloga, inclusive, ela recorre exatamente ao mesmo tipo de expediente quando ela chama alguém de sexista, machista, homofóbico. Isso para comunicar desagrado com certos traços de personalidade ou com determinada proposta. Né? Quer dizer, é normal fazer isso num debate. Né? Entretanto, nenhum juiz pensaria a multar a antropóloga ou a exigir que ela se valesse de uma expressão laudativa para referir-se a uma atitude que antipatiza. No total, é muito simples, existem palavras para concordar, existem palavras para discordar. Não é mesmo? Então ninguém pode realmente criticar ninguém por querer vais ou palmas em conformidade com suas crenças. Agora, um Estado, por meio de uma decisão judicial, exigir concordância com o jargão pró-escolha e discordância com o linguajar pró-vida, esse Estado, gente, ele está em pleno vareio totalitário, porque demonstra claramente um engajamento autoritário em favor de uma posição política em detrimento de outra. A antropóloga, nessa história toda, ela defende a liberalização do aborto sem querer dizê-lo abertamente, porque ela sabe que a maioria não coaduna com a ideia. Então ela disfarça com um discurso edulcorado que remove a criança do cenário para contemplar a mulher com atenção exclusiva. Então ela discursa sobre direitos sexuais e reprodutivos, porque é mais lucrativo que falar de infanticídio. E na balança oratória que ela oferece, não entra o fundamental direito à vida, porque ninguém morre na história dela. Quer dizer, ela foca a mulher, né, os direitos da mulher, mas a pobre criatura que morre no ato, não é mesmo? Não integra o discurso dela, não integra então a equação mental dela, não é mesmo? Então, portanto, o direito à vida não entra. E o padre, naturalmente, ele não morde na isca, e ele explica que os prazeres da cama acarretam consequências das quais o casal não se livra com esse tipo de cambalhotas eufemísticas, não é mesmo? Então, utilizando os conceitos que externam esse entendimento dele, ele lembra que má gestão de sexualidade e irresponsabilidade matam inocente. E com muita pertinência, francamente, ele usa o vocábulo abortista, como faria qualquer um para traduzir esse ponto de vista. A feminista, que inclusive provavelmente chama o sacerdote de fundamentalista, sem protesto de quem quer que seja, a feminista então se diz ofendida, porque ela foi desmascarada por um pároco que não é bobo. Então cabe-lhe contra-argumentar para convencer a plateia, porque é assim que funciona a democracia. Mas o judiciário pátrio, ele inovou para o mundo. Ele proibiu associar qualquer pessoa à ideia de homicídio intrauterino, mutilando dessa forma a capacidade comunicativa e persuasiva de quem assimila a interrupção voluntária de gravidez a um assassinato. No total, o juiz, olha bem, o juiz, ele proibiu a expressão de uma ideia pela proibição do uso da palavra, do conceito que expressa essa ideia.
stalinismo puro. Tá? Então, ele simplesmente proibiu o uso da palavra que expressa a ideia. Não é mesmo? O caso, francamente, deixa pensativo, tá? E fornece uma conclusão ímpar para as aulas, porque mostra claramente o nó do problema, mostra exatamente onde está o problema, porque, presta atenção, o revezamento de uma ideologia estadunidense, né, pelo aparato midiático internacional, tudo isso representa e nacional, inclusive, representa com certeza uma lamentável submissão, né, a comandos externos, não há dúvida. Né? A invasão do sistema educacional por uma matriz psicopedagógica de fora, não é? Tudo isso expressa rendição, eu diria, uma formatação ideológica alheia à herança cultural local, com certeza. Né? O encaixe de comportamentos sexuais ou do aborto na noção de direitos humanos também configura um triste servilismo, a deriva de gênero, né, dos organismos internacionais, né, e a negação da complementaridade homem-mulher, por exemplo, manifesta uma deplorável obediência aos ditados da degenerescência norte-americana, com certeza, mas não há nisso, não há em tudo aquilo nada que resista a uma contraofensiva bem conduzida. Então a gente consegue contra-argumentar, a gente consegue se proteger então desses atropelos ideológicos com uma contra-argumentação bem construída. Agora, o reencontro do Brasil com o Brasil, o reencontro do Brasil profundo com seus valores, demanda análise, discussão, estudo, crítica, contraditória, e tudo aquilo requer uma liberdade de expressão que o ativismo judiciário nega à nação. Aí está o problema. Quer dizer, quando nós estudamos aqueles casos jurisprudenciais, as aulas então voltadas para isso, mostraram isso assim com muita clareza. Não é apenas a liberdade de pensamento, de expressão que está em jogo, é a liberdade religiosa. Nós vimos isso, tem vários casos a mostrar isso. Então, não é apenas o livre pensador intelectual, quer dizer, não é apenas assim, não é apenas uma repressão do intelecto, é uma repressão dos sentimentos religiosos também, não é mesmo? Mesmo. A coisa é meio grave. Quer dizer, os juízes, desembargadores, ministros supremos, eles são inocentes úteis de manobras que ultrapassam o seu entendimento, com certeza. Eles se fazem eixo de difusão de uma transnacionalidade perversa, eu diria, abrindo assim caminho para uma intolerante, dogmática, exótica, o arrepio dos valores pátrios, inclusive. Então, a disfunção maior, é isso que estou querendo falar, está no judiciário. Você vê o Supremo invadindo as competências do Congresso para corromper o conceito de família, os tribunais, então, se aliando à vanguarda do aborto, as cortes e promotorias multiplicando os atentados à liberdade religiosa, os juízes reprimindo, ora um pastor, ora um padre, um policial, até um magistrado. Nós vimos esse caso naquelas aulas. E um legislador, inclusive, também, em atendimento à plataforma de gênero. Então, imagino que, com muita probabilidade, haverá um juiz para completar essa lista com o professor, dando ouvido a alguns transgênero ou travesti para punir eu, então, por causa do meu curso. Quem sabe, não é mesmo? Mas, oxalá, outros juízes acham também
nessas aulas elementos de juízo, ou simplesmente alguma forma de bom senso, não é mesmo? Bem, antes de encerrar, deixe-me lhe convidar para mais uma reflexão. Quer dizer, na realidade, o que nós fizemos nessas aulas todas, nós cobrimos muitos tópicos, né? Foram 45 aulas, não é mesmo? Então deu para cobrir muitos aspectos da problemática. Eu espero ter passado uma boa ideia geral da problemática. Mas eu fiz questão de ater-me mais à base factual da matéria, sem realmente penetrar a medula filosófica da coisa, porque me parecia mais factível, de um ponto de vista didático, dar primeiro o passo, então, quer dizer, falar dos fatos, não é mesmo? Para no segundo momento, primeiro, então, comunicar uma boa ideia geral do fenômeno, para num segundo momento tentar penetrar um pouco a essência filosófica da coisa. Então, me parecia um pouco abstrato começar a falar de Kant, de Hegel, de Marx companhia, não é? Assim, para começar a conversa. Então, só que agora eu proponho outro curso para dar justamente esse segundo passo. Ele será mais curto. Eu penso condensar tudo aquilo em 4 ou 5 horas. Então, eu tenho certeza que quem me acompanhou até aqui não terá dificuldade em completar mais essa etapa. Só assistir às aulas com toda a atenção. Gente, porque você, como é uma viagem na filosofia, é meio complexo. Não pode vir para a aula com o amor na cabeça. Quer dizer, isso é clássico. Senta na frente do professor, parece que está escutando, está pensando no namorado. Aí que não dá certo mesmo. Então tem que prometer prestar atenção. Vai ter castigo para quem conversar ou fizer arte. 10.000 vezes eu devo prestar atenção. E em 3 cores, tá? Para dificultar. Então cuidado que vai ter que andar direito. Então, eu vou postar essas aulas sob o título Genealogia do Pensamento Politicamente Correto no YouTube, que nem esse curso agora. Aí nós vamos viajar no imaginário humano para entender de onde a coisa vem e para onde ela vai, para onde ela leva a gente. Essa forma de consciência ela é necessária para saber se convém ou não entrar na onda. Não é mesmo? Sem esse tipo de conhecimento, a gente corre atrás de cada modo, a gente corre atrás de cada passarinho que passa voando, e não chega a lugar nenhum. Então, eu vou tentar explicar para vocês como o desconstrutivismo, o que é o desconstrutivismo na base de todo esse pensamento de gênero. E como esse desconstrutivismo é a expressão particular do chamado pensamento politicamente correto. E como o pensamento politicamente correto é a expressão política do pensamento pós-modernista. E como o pós-modernismo é a forma de pensar que vem negar o modernismo herdado do iluminismo. E aí vamos tentar entender onde tudo aquilo derrapa para produzir a meleca ideológica de hoje em dia. Então é isso. Tá. Chegou a hora de encerrar. É um momento em que a gente esquece o rigor do estudo, não é? Para se despedir e deixar um conselho de mestre para aluno. É clássico, não é mesmo? Lá do fundo do coração, deixa eu falar um pouco o coração, não é mesmo? Então presta atenção, olha bem, é maravilhoso ser homem, mas eu acho que é mais lindo ainda ser mulher, porque ela é que realmente é dona da vida. A mulher é que é o centro da vida, a mulher é que dá a vida, a mulher que protege a vida, não é mesmo?
Então, se é maravilhoso ser homem, e é mais maravilhoso ainda ser mulher, então sejam homens e mulheres 100%. Entendeu? Sejam homens e mulheres com vontade, com gosto, sem complexo. Querer por tudo, parar no meio, é uma péssima ideia. E querer impor essa ideia na marra é pior ainda. E francamente, vocês me acompanharam tanto tempo, 45 aulas, há um lado absurdo em tudo aquilo, porque é uma coisa, é uma reflexão que a gente nem deveria conduzir. Porque nós falamos de um delírio. Nós falamos de uma imbecilidade, francamente. Então nós passamos horas, vocês passaram horas me escutando falar de imbecilidade, e eu passei 2 anos estudando uma imbecilidade para preparar essa matéria, não é mesmo? Perda de tempo. Como se o Brasil não tivesse outra coisa para pensar e fazer. Na que inversão de valores, não é mesmo? Que distração dos problemas reais, sinceramente. Não é mesmo? É mais um futebol, é mais novela. É pão e circo. Viu, gente? É pão e circo, literalmente. É mais um samba para mais um carnaval. Então é isso. A gente então se vê daqui a pouco para mais um curso. Então, fiquem atentos na internet, Genealogia do Pensamento Politicamente Correto.